RCD, a rádio que conecta você. No ar, delícias com Elíbia Portela. Olá, amigos, tudo bem com vocês? E então, vamos aqui do programa Delícias com Elíbia Portela na RCD dar continuidade ao nosso bate-papo sobre pães de delícia. Lembra que a semana passada e a retrasada falamos praticamente de como ele nasceu, mas vamos continuar porque é muita história, é muita coisa, são muitos anos. Eu tenho aqui em mãos algumas perguntas que vão ajudar muito, principalmente a quem pretenda fazer sozinho, quer dizer, se aventurar como eu me aventurei e no meu caso deu tudo certo. Por quê? Porque eu insisti. O primeiro não saiu bonito, mas saiu gostoso. O segundo já saiu mais ou menos e continuou gostoso. O terceiro, quarto em diante foi aplaudido e virou motivo de merenda. Quando minha mãe queria uma merenda diferente para toda a turma, não só meus irmãos, como também os amigos, ela dizia, faça aquele pão. Pronto. Para mim era um prazer enorme ir para a cozinha fazer o pão. Chamava pão de lanche. Aliás, ele teve tantos nomes, mediante o que as pessoas sentiam, dizia assim, pão gostoso, pão delicioso, pão de lanche, pão de aniversário e tudo eu adotava, né? Adotava. Até o dia que chegou o nome de pão delícia, que é uma outra história que contarei para vocês outro dia. Hoje não vai dar tempo, porque eu quero falar de medidas, quero falar de outros ingredientes e como começou. Lembra que ela tinha perdido uma fermentação, porque a farinha de trigo não chegava, demorou de chegar e ela mandou que jogasse fora. Eu então, preocupado, mãe, vai jogar fora? E nós tínhamos as talhas de colocar água. O que é talha? Era aqueles potes bem grandes que colocava água, a água ficava geladinha. E era ali praticamente a nossa geladeira, vamos dizer assim. Mas era um pote. Colocava uma tampa por cima e ali você colocava o recipiente com a fermentação e cobria. Não era dentro do pote, era fora. Aí eu coloquei lá e esperei. Quando a farinha de trigo chegou, eu já fui de olhão na farinha e ela pegou a farinha e foi esconder dentro do armário e eu acompanhei e vi onde ela colocou. Ela voltou para ver novela. Ver não, ouvir, era novela de rádio. Ela foi ouvir a novela, eu corri, peguei a farinha e fui lá fazer. Quando eu tô fazendo, já me encantando, olhando e pensando, o que é que eu vou botar mais aqui? Aí fui lembrando do que ela fazia, mais ou menos tipo bolo, fui botando ovos, aí fui botando leite, o sal, a manteiga e fui juntando o que eu lembrava que ela fazia no bolo ou num pão que ela fazia para lanche, que era totalmente diferente, tá? Ela fazia um pão comprido que ela recheava, chamava buraco quente, que ela botava carne, queijo, depois assava, o pessoal adorava. Aliás, ela assava, depois de assada ela furava, tirava o recheio do miolo do pão e depois ela colocava lá a carne com queijo, levava o forno e o povo caía se matando. Adorava esse pão dela chamado buraco quente. Mas, no meu caso, não, já era outro pão diferente que eu queria fazer e dar um formato especial. E assim foi feito. Fiz a massa, quando ela me viu, ela disse assim, não, para, que a farinha tá difícil. Me tomou a farinha e eu fiquei com a massa mole na mão. E aí, fazer o quê? Simplesmente peguei 2 colheres, passei no óleo, fui pegando as porções como se pega bolinho para fritar, como se pega acarajé, fui colocar no tabuleiro untado e polvilhado, deixei crescer e fui assar. Bom, o sucesso não foi tão grande que eles espalharam demais por falta de farinha e meu irmão disse, olha, mana, tá gostoso, mas tá feio. Eu disse, tá, outro dia fica melhor. E aí outro dia já teve farinha, minha mãe já acreditou que aquele iria dar certo nas minhas mãos e aí me soltou a farinha. E aí eu fui cada dia me esforçando, como se diz no interior, me esmerando e o pão realmente chegou a um pão sensacional. Que é aquele pão tradicional que hoje eu dou aula e é por onde eu ensino as pessoas a fazer o seu melhor pão da vida e que deve começar pelo pão tradicional, para depois frequentarem e fazerem outros pães que eu tenho 200 e tantas receitas, mas não ensino 200 e tantas receitas mais que não precisa, mas eu tenho 12 perfeitas para ensinar
aos meus alunos que se transportam também, como eu me transportei para um outro tipo de vida, ter uma outra visão. Isso é que é importante. Vamos falar de modelagem, ou melhor, vamos deixar para a semana que vem, que o tempo já está indo embora. Então, na quarta-feira que vem, ao meio-dia, eu vou estar aqui na RCD, no programa Delícias com Elíbia Portela, ensinando a vocês como fazer uma boa modelagem, como tudo começou, ok? Um beijo grande para todos e até lá. RCD, a rádio que conecta você.